Meu nome é William Ozaki, eu sou professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo e diretor técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre as transformações no mundo do petróleo e como elas têm impactado o Brasil recentemente. Quando a gente observa o que acontece na discussão geopolítica da indústria de petróleo e de gás, há um movimento estrutural muito importante que tomou forma nas últimas décadas e que diz respeito à maneira como o centro desse universo se deslocou do Oriente Médio para o continente americano. Isso se deu em função das novas descobertas do gás de xisto nos Estados Unidos, nas areias betuminosas do Canadá, nos complexos não convencionais da Argentina e, fundamentalmente, na área do pré-sal brasileiro. Por todos esses motivos, o Atlântico se transformou num centro fundamental de exploração e produção de petróleo ao longo dos últimos anos. Não por acaso, em função dessas descobertas que tomaram forma ao longo dos últimos 15 anos, o Brasil passou a figurar no núcleo duro do que é a indústria petrolífera internacional. Depois da descoberta do pré-sal, para que vocês tenham uma ideia, o Brasil passou a fazer parte da lista dos 10 maiores países com reservas de petróleo, com capacidade de produção de óleo e gás, e a Petrobras passou a figurar na lista das 15 maiores empresas do setor no mundo inteiro. Isso despertou uma série de interesses nacionais e empresariais em torno desse segmento que jogaram peso e influência no processo de ruptura política pela qual o Brasil passou ao longo dos últimos anos. Não há dúvida de que parte importante do processo de impeachment e do golpe por trás do impeachment da presidente Dilma e da prisão do presidente Lula tem relação com interesses geoestratégicos da indústria petrolífera. Isso fica ainda mais evidente quando a gente observa a mudança na estratégia da Petrobras, que paulatinamente vem deixando de ser uma empresa integrada, que atua na exploração e produção de petróleo, mas também no refino, na distribuição, no gás, na logística, no investimento em biocombustíveis, em fontes alternativas, para se converter em uma empresa enxuta, concentrada na exploração e produção e na dinâmica de atuação em águas profundas, abrindo mão de refinarias, abrindo mão da sua malha rodoviária de transporte, abrindo mão, enfim, de uma série de ativos que fizeram dela uma das maiores empresas da América Latina e uma grande responsável pelo processo de desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico do país. Ao longo dos últimos anos, o que se observa é a venda acelerada de todos esses ativos e uma proposta que faz com que o Brasil deixe de ser um grande player no setor energético, no setor petrolífero internacional, para se transformar num mero furador de poços que exporta barris de óleo cru e importa derivados com valor muito mais alto. Todo esse conjunto de elementos coloca em risco a autossuficiência nacional na exploração e produção de petróleo, o abastecimento nacional na área de refino e distribuição e, no limite, a própria soberania do país, dado que se trata de um setor absolutamente estratégico. Então, é curioso notar como, no momento em que, do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista econômico, o setor de petróleo e a Petrobras passaram a fazer parte do centro dinâmico de discussão desse segmento, que o projeto empresarial e o projeto nacional levado a cabo pelo Brasil hoje seja o de desmonte desses dois ativos e seja o de colocar o país numa condição de exportador de commodities e sem utilizar toda essa pujança como um elemento transformador para a estrutura produtiva e para a estrutura social brasileira.